Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus maravilhoso. Deus glorioso e tremendo. Por mais uma vez que estamos aqui para louvar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Primeira Samuel, capítulo 15, de versículos de 1 a 3. Amém? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho ao subir do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e o destrói totalmente, com tudo que tiver. Não poupes, porém matarás homens, mulheres, meninos e criancinhas de peito, bois, ovelhas e camelos, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 dos de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados e aos cordeiros, e a tudo que era bom, e não os destruiu totalmente. E não os quiseram destruir totalmente, porém a tudo que era vil e desprezível, destruíram totalmente. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo. Senhor, contamos com a tua bondade, contamos, Deus, com a tua misericórdia e compaixão, com o poder do teu Espírito, para que possamos, Senhor, examinar as Escrituras, para que possamos, Deus, aprender com o Espírito do Senhor. Sim, meu Deus, é o Espírito do Senhor que nos guia em toda a verdade. É o Espírito do Senhor que nos ajuda a entender, compreender a tua palavra, para assim poder obedecer, meu Deus, agradando a ti, Senhor. Abençoa cada vida que está neste lugar. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, com a tua palavra nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Podem se assentar em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de, com a graça de Deus, meditar com os irmãos a respeito de fazer a obra de Deus. Nós podemos fazer a obra de Deus.
Nós temos o livre-arbítrio. E aproveitando do livre-arbítrio que temos, nós fazemos conforme nós sentimos em nossos corações. Nós fazemos conforme a maneira que nós pensamos que está certo. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo noção da vontade de Deus, né? Às vezes nós esquivamos um pouco da palavra. Mas nós devemos andar, né, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós devemos andar no caminho reto. Né? Nós não podemos, um pouquinho que nós desviamos os nossos pensamentos, então nós estamos desviando da palavra de Deus. E quando a gente fala em fazer a obra de Deus, como está escrito em Jeremias, no 48, versículo 10, né? Que fazer a obra de Deus maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus não está falando que maldito é aquele que não fizer. Não, está falando maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, segundo os seus pensamentos, segundo o seu coração. Ah, não precisa disso. Ah, isso é demais. Ah, que é isso? Não precisa disso. Então nós temos muitas situações no nosso viver cotidiano, não hoje, não ontem, mas no passado, no futuro, né? Nós, às vezes, fazemos as coisas bem demais, mas com o passar do tempo nós vamos esculachando, como diz a palavra, nós vamos relaxando, e aí nós vamos fazendo conforme nós pensamos. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos na passagem que nós lemos a respeito do rei Saul, um homem que foi escolhido por Deus. Quando o povo pediu, ó Samuel, os seus filhos, eles não andam mais em retidão como você, como o Senhor. Eles não estão nos julgando com retidão, eles estão fazendo as coisas de qualquer maneira. Ó Senhor, ó Samuel, o Senhor já está muito velho, não tem mais condição de estar julgando o nosso povo. E passou para os seus filhos que estão fazendo a obra de Deus relaxadamente. Agora nós queremos um rei. Chega! Não queremos mais juízes, não queremos homens como seus filhos. Daqui a pouco o Senhor vai passar para a eternidade, os seus filhos vão fazer o que querem. Então, antes que isso aconteça, queremos um rei. E Samuel ficou com o seu coração cortado com aquilo. E Samuel chorou muito e passou a noite orando. E Deus foi e falou com Samuel: ó Samuel, não se entristeça. Não foi a ti que eles rejeitaram, mas eles rejeitaram a mim. Eles não querem que eu governe sobre eles. É a mim que o povo de Israel tem rejeitado. Mas se eles querem um rei, então tá bom, eu vou dar a eles um rei. Segundo o coração, é isso que eles querem? Então tá bom, eu tenho dado livre-arbítrio aos homens. Então se eles querem um rei, eu vou dar a eles um rei. Mas você vai fazer desta maneira: amanhã eu vou te enviar um homem, e esse homem você vai ungí-lo. Houve um processo, né, que Saul saiu para procurar os jumentos, não sei se é os bois de seu pai, e não achando, né, foi o seu servo, o seu moço que estava com ele, falou de um vidente que havia na cidade próxima. Então Saul foi levado até Samuel. E quando Saul chegou diante de Samuel, então Deus mostrou para Samuel que Saul era o rei que ele tinha escolhido. Mas porém, a palavra de Deus nos diz, né, logo à frente, que na minha ira eu te dei um rei.
Deus está falando numa passagem bíblica bem mais à frente, que ele deu um rei ao povo de Israel no momento de ira, no momento de tristeza, no momento como nós de indignação, como nós conhecemos a palavra de Deus, nos diz que tu és um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Então foi um momento de indignação. Por quê? Porque o povo de Israel tinha rejeitado a Deus e queria um rei como todas as nações. Então eu vou dar um rei. E Deus mandou que Samuel ungisse a Saul rei. E Saul foi ungido rei de Israel. E Saul começou muito bem, começou destruindo os inimigos de Israel, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as palavras de Samuel, e tudo ia bem. Mas chegou um dia em que a palavra de Deus nos diz que Samuel chamou a Saul e disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu castigarei Amaleque. Eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa, que os amalequitas, eles provocaram a Deus há centenas de anos atrás, quando Israel estava saindo do Egito. Quando Israel estava saindo do Egito, o povo dos amalequitas, eles pegavam o povo de Israel, aqueles que estavam cansados da viagem, então pegavam eles por trás e matavam aqueles que estavam fracos. E Moisés pegou e reuniu, mandou Josué reunir todos os Israel, né, para combater contra os amalequitas. E a Bíblia diz que a batalha se iniciou. E os amalequitas, eles estavam sendo vencidos pelo povo de Israel. Por quê? Porque Moisés estava com seus braços erguidos. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com seus braços erguidos, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. Moisés estava no monte, juntamente com Arão e Ur. Mas com o passar do tempo, os braços de Moisés foram se cansando. E Moisés começou a descer os seus braços. Então os amalequitas começaram a vencer, começaram a matar o povo de Israel. E Arão e Ur entenderam aquilo. Olha, Arão, enquanto Moisés está com os braços erguidos, o povo de Israel está vencendo a batalha. Mas, olha, observa, aos poucos Moisés vai descendo os seus braços. Olha lá, os amalequitas estão destruindo o nosso povo. Vamos fazer alguma coisa. Vamos ajudar Moisés. Então eles pegaram Moisés, sentaram Moisés numa rocha, e Arão de um lado levantou o braço direito ou esquerdo de Moisés, e o outro braço o Ur levantou, e Moisés com os braços erguidos, ajudados por Arão e Ur, Israel venceu os amalequitas. E sabe o que aconteceu? Deus fez um juramento. Deus falou: olha, Moisés, escreve, porque eu hei de destruir a descendência, eu hei de destruir a raiz dos amalequitas para sempre diante de mim. E os anos foram passando. Moisés morreu. Josué assumiu o lugar, assumiu a direção do povo de Israel. Depois Josué morreu. E veio outros juízes, né? E veio Gideão, e veio Jefté, e veio Sansão, e veio muitos juízes. Se eu for falar nome por nome, a minha mente não consegue. Mas se passaram centenas de anos. Centenas de anos. Aí nasceu Samuel. Eli, né, envelheceu. Nasceu Samuel, que tomou a direção do povo de Israel. Por quê? Porque os filhos de Levi, os filhos de Eli, estavam fazendo a obra de Deus relaxadamente. Quando o povo ia ofertar, levar oferta à casa do Senhor, cantando com alegria, com muito amor, né? Os filhos de Eli mandavam que os seus servos fossem lá e pegassem o melhor
das ofertas do povo de Israel e tomava para os sacerdotes. E aquele povo falava: olha, não faça assim, espera que nós adoremos ao Senhor, então depois você pode pegar tudo quando quiser e levar para os filhos de Eli. Mas eles falaram: não, nós vamos pegar agora. E eles fizeram de uma maneira tão relaxadamente que o povo de Israel perdeu o prazer de ofertar a casa do Senhor. A Bíblia diz que eles desprezaram a oferta do Senhor. Acabou aquele prazer, acabou aquela alegria. Por quê? Pelas maneiras qual eles estavam agindo. Por causa do homem, o povo de Israel não tinha mais prazer em ofertar ao Senhor. E quantas vezes isso não está acontecendo? Quantos pastores que têm escandalizado a obra de Deus? Quantos pastores que têm adquirido casas maravilhosas, carros maravilhosos, pastores sem conhecimento algum, sem estudo algum, vivendo como magnata nas casas dos milhões. Então virou deboche. O ímpio debocha do crente. Vai lá entregar, você vai entregar o seu dízimo para o pastor, né? Vai lá. Enquanto você está a pé aí, às vezes não tem dinheiro para pagar ônibus, ele está andando de BMW. Ele está andando nos melhores carros, nas melhores casas. Por quê? O povo, por causa do agir dos sacerdotes, o povo de Israel, o povo de Deus, está desprezando a oferta do Senhor. Não tem mais prazer em entregar dízimo. Não tem prazer em entregar a oferta. Por quê? Pelo agir de alguns pastores. Aleluia. Estão agindo como os filhos de Eli. A Bíblia diz bem claro: o povo de Israel desprezou a oferta do Senhor. Aleluia. Está escrito em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: o povo de Israel falando com os servos do sacerdote. Versículo 15: também antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem: sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura, e depois toma quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, hás de dá-lo agora, senão a força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 17. O povo de Israel perdeu o prazer. Aquilo que eles tinham, né? A alegria de ofertar a causa de Deus, eles não tinham mais pelo agir do homem. Aleluia. Bendito seja Deus. Mas voltando lá em Saul, né? Deus mandou que Saul destruísse completamente os amalequitas, né? Porque há centenas de anos atrás eles haviam guerreado contra o povo de Israel, logo quando eles saíram do Egito. E Deus jurou que ia extinguir toda a descendência de Amaleque. Então, Samuel falou com Saul que ele deveria matar homens, mulheres, crianças, criancinhas de peito, bois, ovelhas, gado, bois gordos, ovelhas, destruir as árvores, destruir tudo. Porque tudo era anátema diante do Senhor. E Saul saiu. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra do profeta de Deus. E ele saiu para guerrear contra os amalequitas. E ele começou a matar. Matava homens, matava mulheres, matava crianças, mulheres grávidas. Transpassavam mulheres grávidas, criancinhas de peito, com poucas horas de vida, com um mês, com um ano, não interessa. Matou, destruiu tudo. Aleluia. Mas nós vimos no versículo no versículo 10 em diante: então veio a palavra do Senhor a Samuel:
arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. A noite toda Samuel orando, intercedendo por Saul, porque Samuel amava Saul. Foi Samuel que ungiu Saul rei. Saul era como filho, era um filho espiritual de Samuel. E Samuel chorou. E Deus falou o Senhor falou com Samuel. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si uma coluna e voltando-se passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito seja o Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Olha, amados, olha bem o que diz Saul. Saul louvando ao Senhor. Bendito seja o Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Para Saul estava tudo bem. Ele achou que tinha cumprido a palavra do Senhor, mas Deus já tinha falado com Samuel que o tinha rejeitado. Por quê? Porque Deus mandou destruir tudo. Mandou destruir homens, mulheres, crianças, o rei e tudo. Mas a Bíblia diz que o povo chegou diante de Saul e falou: ó Saul, olha que gado maravilhoso, olha que ovelhas lindas, olha que bois gordos, olha, não vamos matar não, Saul, vamos levar, vamos ofertar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Eu nunca vi bois maravilhosos assim, eu nunca vi animais tão gordos assim, o Senhor vai ficar muito satisfeito. E Saul deu ouvido ao povo. Nós vamos ver que logo à frente, né, quando ele falou que tinha cumprido a palavra do Senhor, então perguntou Samuel: que quer dizer, pois, esse balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos? E o mugido de bois que eu ouço, o que quer dizer isto? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxemos, porque o povo guardou o melhor das ofertas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Os irmãos estão entendendo? Saul deu ouvido ao povo. Quantos pastores hoje, pastores que amam a Deus, amam a doutrina, querem fazer a coisa certa, querem fazer conforme está escrito, mas o povo, a igreja começa a forçar o pastor. Ah, pastor, que isso não tem nada a ver. Ah, se for para ser desse jeito, eu vou para outra igreja. E às vezes o pastor começa a se afrouxar. Ama a Deus. Às vezes está há 10, 20, 30, 40 anos na doutrina, conhece a verdade, sabe o que Deus ama, sabe o que Deus odeia. Mas o povo está forçando. Como fizeram com Saul: vamos ofertar ao Senhor. Oh, pastor, nós nunca fizemos isso, né? Vamos fazer diferente. Olha, na igreja tal está dando certo. Né? Olha, tem o grupo de louvor, né? Então todo mundo ensaia. Tem os que dançam, tem os que tocam, tem os que cantam. Mas isso vai atrair muita gente. Isso vai atrair muita gente. Começa a falar no ouvido do pastor. E o pastor começa a se quebrantar em favor do povo. Foi isso que aconteceu com Saul. Não foi ele que decidiu, não. Foi o povo que o induziu. E por causa disso, Deus o rejeitou. E a palavra de Deus nos diz que Deus se fez inimigo de Saul. Deus rejeitou Saul. A palavra de Deus nos diz que Samuel falou com Saul: porquanto fizeste assim, Deus te fez seu inimigo. Amados, eu não encontrei outra pessoa na Bíblia que tivesse uma palavra tão forte assim. Deus se fez seu inimigo. Não. Examino as Escrituras, nunca mais encontrei alguém que fosse profetizado: olha, Deus agora é seu inimigo. Acabou.
Deus tem levantado, tem buscado um homem segundo o seu coração. Amados, nós temos que tomar muito cuidado. Nós devemos fazer o melhor para Deus, não para o povo. O melhor nós temos que fazer é para Deus, não para o povo. Amém. Se é uma convenção, temos que ir de roupa nova, sapato novo, cabelo bem cortado, barba bem feita. Se é uma convenção, não vou. De chinelinho não vou mesmo. De chinelo também não. Não, é convenção. Está fazendo para o homem, não está fazendo para Deus. Amados, nós temos que fazer o melhor para Deus. Amém. O melhor da nossa vida é para Deus. Não é para o homem. Não é para as mulheres. Aleluia. Glórias ao Senhor. E a Bíblia também nos diz em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, irmão Carlos estará lendo para nós. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Pode ler, irmão Carlos. Amém. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Continua. E tinha esta uma irmã chamada Maria, Até o 42. a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe Marta: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe seria tirada. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui, a palavra de Deus nos diz que Jesus, de caminho, ele entrou na casa de Marta. Marta, Maria e Lázaro. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz, e é bem clara, que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Né? Quando eles chamaram Jesus para curar a Lázaro, eles falaram: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Porque Jesus tinha uma maneira toda especial que chamava a atenção das pessoas do amor, do carinho que ele tinha com Lázaro, porque senão assim não estaria escrito: aquele que tu amas. Então Jesus tinha um tratamento diferente com Lázaro. E a Bíblia diz que ele chegando, ele entrou na casa de Marta. E eles, se Jesus os amava tanto, eles também amavam a Jesus. E quando Jesus chegou e entrou na casa de Marta, Marta se apressou, recebeu em sua casa, né? E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, né, andava preocupada com muito serviço. Jesus não andava sozinho. Jesus andava com seus apóstolos. Jesus andava com seus discípulos. Jesus andava com algumas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago. Jesus não andava sozinho. Então, quando entrou na casa de Marta, então Marta imediatamente começou a arrumar a casa, começou a preparar alguma coisa para as pessoas comerem, para Jesus comer, né? Às vezes foi assar um bolo, fritar um biscoito, fazer um chá, fazer uma comida, e Marta estava desesperada como servir a Jesus, como servir aquele povo. E talvez aquele povo vendo Marta trabalhando daquele jeito, né?
E aquilo agradava o povo. Oba, nós vamos comer bem hoje. Né? Água para nós lavarmos o pé está aqui. Nós vamos comer bem hoje. Estava agradando ao povo que estava com Jesus. Marta começou a ficar cansada. Ninguém cansa para servir uma pessoa, concorda? Se chega uma visita aqui, a irmã Elaine facilmente cuida de tratar com aquela pessoa, não é mesmo, Elaine? Se chega somente Jesus, Marta não estaria cansada. É porque o povo entrou na casa de Marta. Era muita gente. Então Marta ficou cansada. Então Marta virou para Jesus e falou: Senhor, não se te dá que a minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Manda que ela me ajude, porque eu não aguento. E Jesus foi e falou. Versículo 40. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Maria escolheu a boa parte. Tinha muita coisa para fazer. Tinha muita gente para servir. Mas nem não é sempre que eu posso ouvir as palavras de Jesus. Ah, não. Sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir a palavra do Senhor. E quando Marta reclamou, Jesus falou com ela que Maria é que estava agradando. Que o que ela estava fazendo era bom, era, mas é supérfluo. O melhor é ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E às vezes nós damos mais ênfase em servir a Jesus de outras maneiras. Ah, eu vou cuidar das crianças, porque as crianças perturbam o culto. Ah, eu vou ficar cuidando, assim eu estou servindo ao Senhor. Irmãos, a melhor maneira é estar aos pés para ouvir a palavra do Senhor. Antigamente não tinha isto. Escola dominical era só de manhã. Mas à noite, as crianças estavam todas no culto, ouvindo a palavra de Deus. Eu criei meus filhos assim. Minha sogra tinha raiva de mim, assim, no bom sentido. Ela ficava no culto nervosa, porque ela queria ficar com a Kelly no colo. Eu falei, não, ela vai ficar comigo, a Kênia com a Elaine. Depois do culto pega. Então as minhas crianças ficavam nos cultos, ouvindo a palavra do Senhor. E por isso, graças à bondade, à misericórdia do nosso Deus, estão todos firmes. Se é para mim escolher entre o meu filho e ir para uma escola bíblica, para ficar brincando, coisa que se faz em casa,